A primeira parte é uma parte que a gente não tocou, que é lei internacional. A gente vai falar de dois assuntos que pegam, que é lei internacional e BDS. A ideia da continuação é a gente fazer um fórum que vai funcionar talvez uma vez por mês para os fellows do curso do IB. Então, toda vez que acaba um curso, essas pessoas entram para esse pool de fellows do curso do IB e vai existir aí um grupo de voluntários que vai trabalhar para determinadas coisas e vai se encontrar uma vez por mês com palestras mais aprofundadas de temas específicos. Vamos lá, vamos falar de lei internacional. Eu faço a pergunta para vocês agora, a gente já falou sobre isso, eu dei o exemplo já para vocês. Um carro em Gaza, trafegando, tem lá um terrorista, ele está indo agora levar 100 bombas, 100 quilos, não importa. Vai detonar daqui a 2 dias, Israel descobriu onde ele está, vão mirar no carro dele, ele está com o filho de 18 anos. Quem é combatente pela lei internacional? Um combatente é qualquer pessoa engajando em hostilidades num conflito armado ou por trás de uma parte que está fazendo parte do conflito. Qualquer pessoa que está engajando em hostilidade. Agora eu pergunto para vocês, o que seria engajar em hostilidades? Carregar armas, por exemplo. O que mais? Fazer segurança é engajar em hostilidades? Não. Fazer segurança do lugar lá. Você tem uma reunião lá da cúpula do Hamas, está lá fora. Não é engajar em hostilidade? É atividade defensiva. Você está engajando na hostilidade deles? Eles estão fazendo hostilidade. Você está protegendo eles? Ele não é um target. Bom, desculpa decepcionar você, mas ele é. Pela lei internacional, ele é. Porque o que acontece na lei internacional? As palavras são usadas, isso aqui vários países que concordaram com o que está escrito aqui em inglês. E são países que não têm a língua mãe em inglês. Então eles têm que entrar em discussões de palavras usar. A mesma história da 242 de 67, da resolução. Estava escrito que Israel must withdraw from the territories, né? Tem que se retirar dos territórios. Não está escrito todos os territórios, está escrito os territórios. Não está escrito quais territórios, não está escrito se estão todos os territórios. Os territórios ocupados. Então, os territórios ocupados, bom, Israel estava a 20 km de Damasco e 40 km do Cairo. E eles voltaram. 100 km para cá, 100 km para cá. Pararam lá no Sinai inteiro e pararam no Golã. Se retiraram de territórios ocupados em 67? Retiraram, mas não de todos. E aí que está a grande questão. É o jogo de palavras. Engajar em hostilidades é subjetivo. E um segurança que está com o walkie-talkie lá, que nem uma pessoa do tráfico no Rio de Janeiro que está com um rádiozinho, não está armado, mas está com um rádiozinho. Ele está engajando no tráfico? Sim. Pode ser preso? Legal. O cara no meio de uma guerra em Gaza, o cara é do Hamas, está lá registrado, recebe salário do Hamas, foi treinado, passou por treinamento, está lá. Naquele momento ele não está armado, ele está fazendo segurança dos que estão lá dentro, e lá dentro estão decidindo em onde atirar mísseis em Israel, está engajando hostilidades. Quando Israel abriu a guerra em 2008, né? 29 de dezembro de 2008, Israel abriu a primeira guerra em Gaza, né? Estavam jogando mísseis. Qual foi o primeiro ataque em Israel? Foi um sábado de manhã, estava tendo uma cerimônia de condecoração para novos policiais do Hamas, na rua. Eles jogaram mísseis na rua, matou 250, numa vez só. De uma vez só, todos os policiais do Hamas. Eles estavam engajando em hostilidade. Para Israel, todo mundo que faz parte do Hamas está engajando em hostilidade. Porque o Hamas, ele em geral, engaja em hostilidade. Então vamos lá. O que é um objetivo militar? Um combatente é um objetivo militar, então volta para a primeira parte. Um lugar que depende, um lugar que está sendo usado pela sua natureza, pela sua localização, pelo seu propósito, faz, olha só as palavras mágicas, uma contribuição efetiva. O que é uma contribuição efetiva? Volta para a parte de hostilidade. O que é uma contribuição efetiva? O que seria uma contribuição não efetiva? Cada um tem uma opinião. O que é uma contribuição efetiva? Então vamos dizer assim, ele está contribuindo, o cara que está lá parado na porta da casinha lá em Gaza? Ele está contribuindo? Mas tem gente que fala que não. Tem gente que vai falar que não. Ele não está contribuindo, ele não está contribuindo. Ativamente, passivamente, não importa. Ele está. Então, qualquer pessoa, lugar, dependência, que pelo seu propósito ou uso está fazendo uma contribuição efetiva
para uma ação militar. E aí a gente coloca o que seria um dano ou um efeito colateral, ou um dano colateral acidental, ou seja, que não foi de propósito. O que seria um dano não planejado e inevitável contra civis ou propriedades no decorrer de um ataque a um objetivo militar. Matar o filho. Hã? Matar o filho do cara. Então o que acontece? Aí o filho do cara, eu vou dar um exemplo prático. Então, quando Israel atacou lá em 2002 aquela casa para matar o chefe do braço militar do Hamas, matou 9 civis juntos. E esses 9 civis no caso eles entrariam aqui porque o alvo estava nele, mas a bomba que foi usada era talvez too much para o target, que era uma tonelada, era um míssil de 1 tonelada. Israel tem míssil de 200, 400, 600, 800 e 1 tonelada. E eles jogaram um míssil de 1 tonelada. Agora, Israel sabia de antemão antes do alvo que o alvo estava em casa e de que a mulher dele estava em casa e de que a filha não estava em casa. Pode atirar? A mulher estava com ele em casa. Aí, a mulher, aonde a mulher entra? Ela faz algum tipo de contribuição efetiva? Claro que ela faz. Mas claro que ela faz. Não, tirando isso. Ah, mas ela também... Será que ela leva dinheiro para alguém, recebe um cheque? Aí o que acontece é o seguinte, depende muito dos estados, né? Por exemplo, se Gaza tem um estado que demanda uma soberania, por exemplo, se Gaza amanhã é considerado um país, um estado, então se Israel ataca, sem um ataque prévio, pode ter um grupo do Hamas lá fechado, analisando alguma coisa, ele não pode fazer ataque sem autorização do Conselho de Segurança. Correto, mas Gaza é? Não, mas Gaza não está nesse estado. É um território. É um território. E é um limbo ainda. É um limbo. E é um território beligerante. Território beligerante. Aí é o seguinte, a carta do Hamas, a primeira, vai indicar a intenção do grupo. Por isso que quando o grupo tenta alterar a carta, ele gera um problema internacional. Porque você fala, peraí, mas ele está atuando como a primeira carta, como a segunda carta, ou a carta é um proforma, ele já está atuando mais politicamente, menos... Exato, então, mas é que tá, no final das contas o Mahmoud El-Azhar, que é um dos dirigentes, que é médico, a propósito, é um dos dirigentes do Hamas, tem uma barba desse tamanho, e nada contra a barba desse tamanho, mas... E ele veste terno e gravata. Tem os seus 60 anos, 55, mas há 20 anos atrás ele estava pegando em armas. Mesma coisa perguntar assim, mas Ahmed Yassin era um alvo? Velhinho, cadeira de rodas? Era, lógico. Ele falava, explode o ônibus, explodiu um ônibus. Lógico que é. Eles falavam, explode o ônibus. Então aí que tá. Aqui entra tanto na incógnita, e Israel é o único país... Eu quero dizer, quem aqui não entende inglês, levanta a mão. Eu posso depois botar um vídeo para vocês de 20 minutos? E é inglês de Israel, então é mais fácil de entender, porque ele tem um sotaque carregado. Exatamente sobre esse assunto. Para a gente acabar aqui, eu vou colocar. Aliás, eu vou colocar agora. Mas Israel luta uma guerra diferente do que quase ninguém luta a mesma guerra que Israel. Vai para a Somália. Os americanos na Somália. Qual a diferença dos americanos na Somália e Israel? Porque os americanos não estão nos Estados Unidos, eles estão na Somália. Sim, mas Israel quando vai para o Líbano, faz uma incursão na Síria, ou entra... É a mesma coisa. Acontece as mesmas. Ninguém sabe se Israel entra na Síria ou não. A pé, ninguém sabe. Quando Israel entra a pé na Síria, 15 caras, um comando, entrou, fez, voltou. Mas eu também acho irrelevante. O que eu quero dizer muitas coisas que nós estamos falando aqui agora, se formos pegar o que acontece no dia a dia nessas incursões americanas, é tudo igual. Existem danos colaterais, Não, e eles são muito mais cruéis, né? E não estão um pouco se lixando que vai acontecer mortes. É justamente, esse é o grande problema. Na verdade, os americanos no Afeganistão tinham autorização prévia de ataque militar
sem saber se o alvo ia estar, matando até 30 civis sem autorização de um ranking maior. Israel, nenhum. Mas André, isso é porque, assim, eles estão, veja, os Estados Unidos, ele trabalha muito diferente de Israel. Primeiro porque ele tem pouco atrito ao seu redor, com o Canadá, com o México, desse tipo. Não, no Iraque eles estavam fazendo isso, no Afeganistão eles faziam isso. Mas fala assim, quando ele faz uma incursão externa, os Estados Unidos ele muda muito o seu plano interno. Por vezes ele faz autorizado pelo Conselho de Segurança, por vezes ele faz por conta própria. Não, mas estou falando não estou falando da guerra em geral. Estou falando dentro da guerra, que durou 10 anos, um alvo específico. Então, assim, eles têm lá, eles sabem que o terrorista X está no enterro, eles não têm certeza, eles não visualizaram o alvo, eles explodem o cemitério inteiro com as pessoas lá, sem saber se o cara foi morto ou não. Também. Então, mas aí pensa de como ele se defende. Entendeu? O que ele faz? Israel não faz isso. Ele usa a questão estatal sobrepondo o direito internacional. Entendeu? Quando Israel faz isso, é muito mais complicado. Porque Israel toma mais pressão internacional. Esse cara daqui, eu concordo com você. Muito mais, é outro calibre de pressão internacional. Mas o conceito de Israel invadir um país é totalmente diferente da Rússia invadir outro, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou das Nações Unidas invadir outro país. Ó, esse cara daqui, vocês vão entender mais agora. Esse daqui é o Daniel Reisner, ele foi chefe do Departamento de Lei Internacional da Procuradoria-Geral do Exército. Ele que falava na hora de ter um ataque, na época de assassinatos seletivos, na época da Segunda Intifada, pode ou não pode? Vai dar problema? Ele era coronel. 3 falafels, para quem conhece o ranking em Israel. Coronel do Exército. Daniel Reisner é professor, ele foi um professor no mestrado, ele dava lá uma aula que chamava Dilemas Legais em Contra-Terrorismo. Eu tinha uma aula de dilemas democráticos em contra-terrorismo e dilemas legais. Essa foi a melhor aula de todo o meu curso, tanto da faculdade como do mestrado. E ele não tinha lição de casa, não tinha PowerPoint, não tinha nada, ele ficava 3 horas falando e todo mundo assim. Porque ele falava assim, então, porque em Oslo está escrito XYC, eu sei, fui eu que escrevi. Como é que é o nome dele mesmo? Daniel Reisner. Publication on an internet website from someone who claimed to have been invited to speak at this conference. I don't know if you've seen it. It's by a person called Anthony D'Amato. You did invite him, I assume? And he wrote that he decided not to come to this conference, and I quote from the website, "I will not attend because it isn't a conference, it's a PowerPoint presentation. Every speaker on the agenda is an advocate of the Israeli position. There isn't an independent scholar of international law, much less a Palestinian, on the list of speakers." Now, I am looking at this panel, and there's 1 general, 3 colonels, and 1 major. So, I think there is a artificial or superficial basis to say that we are all alike, but we're definitely not all alike. And as I'll try to make the point over the next few minutes, I think what Mr. D'Amato wrote just proves who he is, not who we are. Let me start by saying that over the last several years, after I retired from the army in 2004, I have been asking myself a lot of questions about what do I think and how do I classify myself. And in a recent lecture in the Kiryat Ono College, where's Dr. Cohen? He's somewhere here. I said to an audience of people, many of whom know me, that I actually think I should classify myself as a human rights lawyer. Now, anyone who knows my background and how many years I spent in counterterrorism, that doesn't seem like an obvious choice. But I have 2 things to say about this. The first thing is I have a very good friend who's an expert in labor law, but he only represents large-scale companies. I have a partner in my firm who's a world expert on environmental law, but she only represents polluting companies. But no one argues that they are experts in their field. So how come when I say that I'm a human rights expert, everyone says, no, it can't be. That's not your field. You don't do human rights. You violate human rights. You help governments violate human rights. And that reminded me of the joke, and I think it's a good point to put in a joke,
about the priest, the rabbi, and the Israeli taxi driver who all died and went to heaven. And they were told that they would receive housing on the basis of their contribution to the holy cause. And the priest got a very nice apartment with a very good view. The rabbi got an even better apartment on a higher floor with a better view. And suddenly both of them see that the Israeli taxi driver gets a huge villa on a hill. So they both go to the angel in charge and say, I mean, we dedicated our lives to God. How come he gets the villa? And the angel said, in one day of driving, he put the fear of God into more people than you did in all of your life. In that respect, I am the taxi driver. Because I think the people who work in our field do more for human rights than probably most of the human rights lawyers working in the field. But the problem is that what I say now will not be accepted by them. And this is the crux of my discussion with you today. You see, there are clubs in international law as in international politics which you cannot be joined and will not be asked to join if you don't hold the right opinions. Mr. D'Amato didn't want to come here because he felt he was in the wrong club. Now, until the year 2000, Israel classified the fight against terror as a criminal law enforcement scenario. In the West Bank or Gaza Strip, during the first Intifada, during all the operations up to the year 2000, the goal of IDF soldiers when entering the West Bank or Gaza was one, to arrest suspected terrorists. IDF rules of engagement during that period, and I helped draft them for quite a long time, had a different name. They were called Rules for the Detention of Suspects. There were no rules of engagement in military parlance in effect in the West Bank or Gaza Strip. We had none, except you are allowed to use your rifle in self-defense. That's it. IDF soldiers were using the capabilities solely as policemen. And that is the format that Israel fought Palestinian terrorism from 1967 until the year 2000. In the year 2000, when the second Intifada broke out, we identified, and I say we because there are a lot of people here in this room who are part of this discussion. There's Pnina, and there's Gil, and there's Amidro, and there are other people, Roy over there, who all were part of this discussion. And we looked at it and we said, well, first of all, the scope of the fighting is immense. It doesn't look like sporadic stone throwing or Molotov cocktail throwing or riots. Secondly, the type of equipment they're using is not the equipment of criminals. I mean, they're not using stones or such like, although a stone can kill, of course. But we were encountering live fire from machine guns, from mortars, from surface-to-surface missiles, from one-ton bombs hidden under the asphalt when the tanks come into the town. And I can go on and on and on. Military hardware. And they weren't fighting in sporadic groups. Some of them were quite organized, what we would professionally call guerrilla or militia armies. And it was happening everywhere. It was in the West Bank, it was in Gaza, it was in Israel, it was everywhere. And when we looked at all of this, and there's a famous saying, if it looks like a duck, it quacks like a duck, then it's a rose. Or in our case, it looked like a war, it felt like a war, it killed like a war. And when I say it killed like a war, if we look at the years between 2000 and 2005, if I remember my statistics right, Israel suffered approximately 7,200 casualties over that 5-year period. I think that's around 1,200 deaths and around 600 injuries. That's soldiers and civilians alike. Now, that may not sound like a lot if you're an American, but actually if you take the population of Israel, that means every Israeli out of 800 was either killed or injured in a terror attack in a 5-year period. Now, if I translate that ratio into, let's say, the US, that would be equivalent to 300,000 American casualties, which is only 100 times the scope of September 11th, just for the sake of comparison. No wonder we felt we were at war. So, in the year 2000, Israel, including Israel's lawyers, some of whom are in this room, came to the conclusion that this is no longer a law enforcement issue. That we're no longer required to send our soldiers as policemen to arrest the people firing the machine guns at us. That we have passed a certain, as yet undefined and undesignated threshold, and we are now in the world that we call then armed conflict, or you could call war against terror. Now, this new idea was really new. I mean, no one had said this anywhere else before.
but it seemed the right thing to do. So one of the things we were responsible for was to try to sell this idea to other countries. And I want to tell you 2 examples of my failures in this regard. First, Colonel Trump, I'll tell you... Até 2000, ninguém nunca tinha passado por isso. Entendeu? Estados Unidos foi passar isso depois. Ele vai falar aqui que Estados Unidos, na verdade, quando Israel fez isso, criticou, e aí depois, quando teve 11 de setembro, fez 30 vezes pior. And what? In Iraq. He was going to command British forces in Iraq. And I explained to them our idea of crossing the threshold into the world of armed conflict against terrorism. And that I said that we are now allowing the Israeli army to use military hardware and technology techniques and modus operandi to fight terrorism. And I think the deputy minister's called, he was actually a retired British admiral, said to me, and I grew up in England, so I understand British understatement. He said to me, I've been listening to you speak with an ever-increasing feeling of hostility. Which, if I translate that from an English version, let's say, to an American version, he probably got up and hit me on the nose. So I said, how come? And he said, you've got it all wrong. Terrorism isn't a military affair, and it doesn't address international law. It's everything to do, it's an internal matter. And I saw the Northern Ireland bubble above his head while he was speaking. And I turned to his colleague, the general, and I asked him, General, do you agree with your colleague? And he said, yeah, actually I do. And then something strange happened. And then I asked him, but you're going to go to Iraq in 2 weeks. Will you still agree with your colleague in 1 month after the first Iraqi suicide bomber attacks your forces? And then he looked at me and he said, and he wasn't joking, and he said, then I'll probably agree with you. That was my first failure. The second failure is, Amidror talked earlier about my other life as part of the Israeli peace negotiating teams. Some of those chapters are best left closed. And when we came back from Camp David, you may recall that President Clinton still had some hope that he could revive the peace process, and he decided to appoint a fact-finding commission. And he asked the fact-finding commission 2 questions. The first was, why had the violence broken out? And the second, how was it possible to bring the peace process back online? You may know the person who was in charge of that committee. He's a rather well-known character, almost got the Nobel Peace Prize for his efforts for bringing around the Good Friday Agreement in Northern Ireland. He's now a well-known character in Israel. His name is George Mitchell. So he headed that committee. And George Mitchell and his committee came here, and I appeared before the committee, and I explained to them our concept of war against terrorism, and the fact that we need to change our perspective and to address the question of what laws apply, etc., etc. And I did a very bad job. Because on the 30th of April, Mitchell and his committee published their recommendations to the new President George Bush. And in those recommendations, they specifically called for the state of Israel to take back its classification of the dispute with the Palestinians as an armed conflict, and to go back to the law enforcement approach which Israel had heretofore applied. And as I say sometimes in lectures in the United States, it took 4 months and 4 aircraft to change the mind of the US government. Because after September 11th, and Amidror talked about this, the world changed for a moment. And the easiest way to say it, the Americans got it. But as Americans do it, they got it and then they went a bit too far. So if Israel goes into Gaza after its attack, the Americans conquer 2 countries. But generally speaking, the response was, we now understand what you're talking about. When Israel developed the idea of unlawful combatants, actually Pnina had a large role to play in that, and the Americans at first didn't like that very much. They adopted it wholeheartedly after 2001. Took it much further than we ever even thought possible. So, there comes September 11th. But if you think September 11th solves Israel's problems, you're wrong. In 2002 or 3, I don't remember the date, I got a letter in my office. I think, Nina, I don't know if you remember this one. It was a letter from a British lawyer. He wrote to me as follows: Dear Colonel Reisner, I got your name from someone who knows both of us, mutual colleague, and I am a defense counsel in the ICTY, the International Criminal Court Tribunal for former Yugoslavia, and I'm representing certain general blah blah, I don't remember his name, and he's accused of war crimes, and he gave me the list of war crimes he's accused of. And we are now preparing the defense team, and we have gone through the alleged crimes, and we have come to the conclusion that most of what he's charged is what your country is doing to the Palestinians in the West Bank. So
we thought it would be very useful if you could recommend who could join us on our defense team, etc., etc. Now, my first response, I didn't laugh, actually. I was shocked. And I said, what an anti-Semitic British lawyer. And then I reread it and understood, and asked a few questions later on, and then I got it. He had no idea that he was being anti-Semitic. He actually thought that what he wrote was true. Because from his objective perspective, seems like the same complaints. And then for the first time it dawned upon me that I was working for the bad guys. You see, the world, there are two kinds of hats in the world. Because of the media, not because of reality. And because of the fact that people never ask questions deeper than who are the good guys and who are the bad guys. I mean, when I teach courses in universities and I want to make this point, I ask students to explain to me who was fighting whom in Kosovo. Or who's fighting who in Colombia or in Sri Lanka or in Rwanda. Now, the Israelis are very good at telling me what happened here, but if I go to another conflict, most people have no idea what I'm talking about. But the same works the other way around. Most people have absolutely no idea what we're talking about here. They don't really care. They've got a soundbite. They know who the good guys are and who the bad guys are. And for a variety of reasons I won't go into, we are now the bad guys. And then it's obvious that bad guys united means that if someone else does something bad, it's automatically associated with them. About 3 months ago, I was interviewed for, I think, ITN British television by a journalist, a very intelligent journalist who was very, very antagonistic to me during the interview. Now, it's very difficult to answer nasty questions such as, how do you respond to the fact that Israel has continued to commit war crimes in spite of the fact that the international community has told it? Agora vocês se convenceram de que Israel teve que traduzir isso daqui para uma coisa objetiva, para uma perspectiva israelense, sendo que ninguém estava fazendo isso daqui naquela época. E isso daqui é usado até hoje nas guerras de Gaza.